Eu não posso amar o Senhor, porque já pertenço a um homem que o mundo acredita estar morto. Beatriz não tremeu ao dizer aquelas palavras. Sua voz saiu baixa, firme, quase cruel em sua honestidade. O quarto ainda carregava o perfume pesado das flores do casamento, espalhadas com exagero pelas criadas ao longo da tarde. O vestido ainda envolvia seu corpo como uma armadura branca, e o silêncio que se seguiu pareceu mais opressor que qualquer julgamento público. Luís permaneceu imóvel diante dela. A chama da lamparina tremulava entre os dois, projetando sombras longas nas paredes do quarto nupcial, sombras que pareciam distorcer suas figuras, como se já não fossem marido e mulher, mas dois estranhos colocados à força sob o mesmo teto. Repita, disse ele por fim com voz controlada demais. Beatriz ergueu o olhar. Havia algo de cansado nele. Algo que não era fraqueza, mas exaustão da alma. Eu amo outro homem, respondeu. Amei antes deste casamento, e continuo amando. O nome não foi dito, não ainda, mas pairava entre eles como uma presença invisível. Luís respirou fundo. Seu maxilar se contraiu, mas ele não levantou a voz. E mesmo assim aceitou casar-se comigo? Ela hesitou. Não por medo, mas por dignidade. Não me foi dada a escolha. Essas palavras carregavam mais peso do que qualquer explicação. Do lado de fora, o vento noturno agitava as árvores do jardim, e o leve ranger das janelas lembrava que o mundo continuava girando, indiferente à ruína silenciosa que começava ali dentro. Luís caminhou lentamente até a mesa. Serviu-se de vinho, mas não bebeu de imediato. Seus olhos estavam distantes. Então, este casamento, começou ele, é uma farsa? É um dever, respondeu Beatriz. Como tantos outros neste mundo. Ele finalmente levou o copo aos lábios. E o homem? Agora sim. O momento que não poderia ser evitado. Beatriz fechou os olhos por um instante breve, como se invocasse coragem. Miguel. O nome caiu entre eles como um golpe seco. Luís virou-se lentamente. Miguel, repetiu como se experimentasse o peso daquele nome. O mesmo que morreu na guerra? Beatriz assentiu. É isso que todos acreditam. Silêncio. Mais profundo desta vez, mais perigoso. E você, disse ele com uma frieza que começava a rachar, ainda vive como se ele estivesse vivo. Ela não respondeu de imediato. Apenas encarou o marido, agora não mais como uma figura imposta, mas como um homem que acabara de ter seu destino alterado sem aviso. Porque, para mim, ele está. A lamparina estalou, e naquele instante, algo mudou. Não havia gritos, não havia escândalo. Apenas duas vidas presas por um casamento e separadas por uma verdade. Mas o que nenhum dos dois sabia, o que nenhum deles poderia sequer imaginar naquela noite, era que o passado ainda não havia terminado com eles e que, muito em breve, o nome de Miguel deixaria de ser apenas lembrança. Se essa história já começou a tocar algo dentro de você, continue comigo, porque o destino desses dois ainda guarda revelações que ninguém está preparado para enfrentar. Na manhã seguinte, a casa despertou como se nada tivesse acontecido, mas dentro de Beatriz, tudo havia se rompido. O sol atravessava as cortinas pesadas com delicadeza, desenhando faixas douradas sobre o chão de madeira. As criadas caminhavam pelos corredores com passos suaves, carregando bandejas, ajustando flores, sussurrando comentários discretos sobre o casamento ocorrido na noite anterior. Para todos, aquela era apenas mais uma união respeitável entre famílias de posição, mas dentro do quarto principal, o ar ainda estava carregado de palavras não resolvidas. Beatriz já estava desperta havia horas, sentada à beira da cama, ainda vestida com uma camisola simples, mantinha as mãos entrelaçadas com força sobre o colo. Seus olhos não haviam encontrado descanso. A noite havia passado lenta, marcada pelo silêncio absoluto de Luís, que após a revelação, limitou-se a deitar-se sem dizer mais nada. Ele não a tocou, não se aproximou, e acima de tudo, não a questionou novamente. Aquilo, de certo modo, era mais inquietante do que qualquer explosão de raiva. Ela ergueu o olhar quando ouviu o leve ranger da porta. "Posso entrar?" perguntou Catarina, espiando com cautela. Beatriz respirou fundo antes de responder. "Sempre." Catarina entrou rapidamente, fechando a porta atrás de si.
Aproximou-se com passos suaves, observando a amiga com atenção. Dormiu? Beatriz soltou um leve sorriso sem humor. Fechei os olhos. Não sei se posso chamar isso de dormir. Catarina sentou-se ao seu lado. E ele? Por um instante, Beatriz hesitou. Não disse nada. Nada? Nada. Catarina franziu o senho. Isso não é bom. Eu sei. Houve um breve silêncio entre elas. Você contou tudo? Insistiu Catarina. Beatriz assentiu lentamente. Disse que ainda amo Miguel. Ao ouvir aquele nome, Catarina abaixou o olhar. Beatriz, isso pode destruir tudo. Já destruiu. A resposta veio sem hesitação, mas havia dor nela. Não uma dor recente, e sim algo antigo, persistente, que nunca realmente partira. Catarina segurou a mão da amiga. Ele acredita que Miguel está morto. Todos acreditam. Eu também deveria acreditar, murmurou Beatriz. Mas há coisas que não se enterram com facilidade. Antes que Catarina pudesse responder, passos firmes ecoaram no corredor. As duas se entreolharam. Luiz. A porta abriu-se sem cerimônia. Ele entrou já vestido, impecável, como se fosse receber visitas importantes. O rosto, porém, carregava uma rigidez quase impenetrável. Seus olhos encontraram os de Beatriz e permaneceram ali por alguns segundos longos demais. Senhorita Catarina, disse ele com formalidade contida. Sai, senhor, respondeu ela, levantando-se imediatamente. O ambiente tornou-se pesado. Preciso falar com minha esposa, acrescentou ele. Catarina assentiu, lançando um último olhar preocupado a Beatriz antes de sair. A porta se fechou. Silêncio. Luiz deu alguns passos pelo quarto, como se medisse o espaço, como se procurasse as palavras certas, ou talvez tentando conter aquelas que realmente desejava dizer. A casa inteira celebra nosso casamento, começou ele, sem encará-la diretamente. Meu nome está sendo cumprimentado. Sua família satisfeita. Beatriz permaneceu em silêncio. E ainda assim, dentro deste quarto, ele parou. Não há casamento algum. Agora ele a olhou, direto. Diga-me, Beatriz, o que espera de mim? Ela demorou a responder, não por falta de resposta, mas porque qualquer palavra parecia insuficiente. Honestidade, disse por fim. Luiz soltou uma leve exalação, quase um riso sem humor. Já tivemos honestidade demais para uma única noite. Ainda assim é tudo o que posso oferecer. Ele se aproximou, não de forma ameaçadora, mas firme. E o que me resta oferecer em troca? Perguntou. Meu nome? Minha casa? Uma aparência de casamento? Isso já me foi imposto, respondeu ela, com calma. Não espero mais nada. Essa resposta o atingiu, não como uma ofensa, mas como uma constatação incômoda. Então viveremos como estranhos sob o mesmo teto? Questionou ele. Vivemos como muitos vivem, disse ela, cumprindo papéis. Luiz a observou longamente. Havia algo naquela postura, naquela firmeza silenciosa, que começava a despertar algo inesperado nele. Não compreensão, ainda não, mas curiosidade. E se eu não aceitar isso? Beatriz sustentou o olhar. Então teremos uma guerra dentro de casa. Silêncio. Por um instante parecia que ele diria algo duro, algo definitivo, mas não disse. Em vez disso, virou-se. Hoje receberemos visitas, informou. Quero que esteja presente. Estarei. Ele caminhou até a porta, mas parou antes de sair. E Beatriz? Ela aguardou. Não mencione aquele nome novamente diante de mim. A porta se fechou. Sozinha novamente, Beatriz sentiu o peso daquela nova realidade se instalar de vez. Um casamento sem amor, um marido ferido, um passado que se recusava a desaparecer. E no fundo do peito, uma esperança que ela não ousava admitir. Catarina retornou minutos depois, trazendo consigo um ar mais tenso. Há rumores, disse, quase em sussurro. Beatriz franziu o senho. Que tipo de rumores? Catarina hesitou. Sobre a guerra. O coração de Beatriz acelerou. Seja clara. Catarina engoliu seco. Dizem que alguns soldados que foram dados como mortos podem ter sobrevivido. O mundo pareceu parar. Isso não passa de boatos, disse Beatriz rapidamente, mas sua voz traiu uma leve tremulação. Catarina segurou seus ombros. Talvez. Mas você precisa estar preparada. Preparada. Para quê? Para a esperança.
ou para a destruição completa. Do lado de fora, a vida seguia seu curso, mas dentro daquela casa, algo começava a se mover, algo que nenhum deles conseguiria controlar. O dia avançou com uma elegância forçada, como um sorriso mantido apenas por obrigação. A residência de Luís encheu-se de vozes, passos e cumprimentos formais. Carruagens alinhavam-se diante da entrada principal, e damas com vestidos cuidadosamente escolhidos desciam acompanhadas de cavalheiros de postura rígida. O casamento recente ainda era assunto entre os presentes, comentado em tons baixos, mas carregado de curiosidade. Beatriz desceu a escadaria com a postura impecável que lhe fora ensinada desde a infância. Cada movimento seu era preciso. Cada expressão medida, mas por dentro o mundo parecia instável, como se qualquer palavra mal colocada pudesse desmoronar tudo. Luís a aguardava ao pé da escada. Vestido com sobriedade, ele mantinha a compostura de um homem respeitado, ainda que seus olhos denunciassem um cansaço que não era físico. Quando Beatriz se aproximou, ele ofereceu o braço. Ela hesitou por um breve segundo e aceitou. O gesto foi observado e aprovado. Sorriam, murmurou ele sem mover os lábios. Estão todos olhando. Não é difícil fingir, respondeu ela, igualmente discreta. Espero que seja melhor nisso do que foi ontem à noite. A resposta a atingiu, mas ela não reagiu. O salão estava cheio. Risos leves, taças sendo erguidas, elogios sobre a união das famílias. Senhora Beatriz, disse uma das damas, inclinando-se levemente, é uma alegria vê-la tão bem casada. A honra é minha, respondeu Beatriz com suavidade treinada. Luís observava. Cada gesto, cada palavra, ela desempenhava o papel com perfeição. E isso o incomodava mais do que deveria. Impressionante, disse ele, quando tiveram um momento a sós próximo à janela. Ontem à noite uma confissão, hoje uma esposa exemplar. Beatriz manteve os olhos voltados para o jardim. Fomos criados para isso. Para mentir? Para sobreviver. Ele não respondeu imediatamente. Algo naquela frase permaneceu com ele. Ao fundo do salão, Catarina observava tudo com atenção. Seus olhos buscavam os de Beatriz constantemente, como se tentasse avaliar cada sinal de fragilidade. Em determinado momento, conseguiu se aproximar. Posso roubá-la por um instante? Perguntou a Luís com educação. Claro, respondeu ele sem hesitar. Imagino que minha esposa precise de algum alívio. As palavras foram gentis, mas carregadas de um significado que só Beatriz percebeu. Catarina conduziu-a até uma área mais reservada do jardim. O ar ali era mais fresco, mais honesto. Você está se mantendo firme demais, disse Catarina assim que se afastaram. É o que esperam de mim. E o que você espera de si mesma? Beatriz desviou o olhar. Por um instante, parecia prestes a responder, mas não o fez. Catarina respirou fundo. Preciso lhe perguntar algo, disse com mais seriedade. E quero que me responda com sinceridade. Beatriz assentiu lentamente. Catarina segurou suas mãos. De onde você está assistindo essa história? É mais do que coragem ou é desespero? Beatriz a encarou, confusa por um instante, com a forma da pergunta, mas entendeu o que ela realmente queria dizer. Não sei mais diferenciar, respondeu com honestidade. O vento passou entre as árvores carregando folhas secas pelo chão. Esses rumores, continuou Catarina, estão se espalhando rápido demais. Rumores são tudo o que nos resta quando a verdade se cala, disse Beatriz. E se não forem apenas rumores, silêncio. Um silêncio pesado. Não diga isso, murmurou Beatriz. Precisa considerar essa possibilidade. Não posso. Por quê? Agora, Beatriz a olhou com intensidade. Porque se Miguel estiver vivo, tudo isso, ela fez um gesto ao redor, perde o sentido. Catarina apertou suas mãos. E se ele não estiver? A resposta demorou, mas quando veio, foi quase inaudível. Então eu terei perdido tudo 2 vezes. As duas permaneceram em silêncio. Ao longe, o som das conversas continuava. O mundo social intacto. Mas ali, naquele pequeno espaço entre árvores e sombras, a realidade era outra, mais crua, mais incerta. Você precisa decidir quem será agora, disse Catarina. A esposa de Luís, ou a mulher que ainda espera por Miguel. Talvez eu não tenha direito a escolher,
respondeu Beatriz. Nesse momento, passos se aproximaram. Bento, o empregado fiel da casa, conhecido pela discrição e lealdade. Ele parou a alguns metros, inclinando levemente a cabeça. Senhora, disse com respeito. Há um visitante na entrada. Beatriz franziu o senho. Visitante? Sim, senhora. Ele não informou o nome, mas insiste que precisa falar com o senhor Luiz com urgência. Catarina e Beatriz trocaram um olhar. Há algo mais? Perguntou Beatriz. Bento hesitou. Ele veio de longe. O coração de Beatriz acelerou. Como assim? Suas roupas estão gastas, e ele parece... Bento buscou a palavra. Ter vindo da guerra. O mundo pareceu inclinar. Luiz já foi informado? Perguntou Catarina. Ainda não, senhorita. Beatriz respirou fundo. Avise-o. Bento assentiu e se retirou. O silêncio voltou a se instalar. Mais pesado. Mais denso. Isso pode não significar nada, disse Catarina rapidamente. Ou pode significar tudo, respondeu Beatriz. E naquele instante, pela primeira vez desde o casamento, o passado começou a bater à porta. O tempo pareceu desacelerar no exato instante em que Luiz atravessou o salão em direção à entrada principal. As conversas continuavam atrás dele. Risos, elogios, comentários vazios, mas tudo aquilo se tornou distante, quase irrelevante. Havia algo na forma como Bento havia se aproximado, algo urgente demais para ser ignorado. Luiz não olhou para trás, mas sabia. Sabia que Beatriz o observava, e pela primeira vez desde a noite anterior, havia algo mais forte que o orgulho conduzindo seus passos. Inquietação. Ao alcançar a porta principal, encontrou Bento aguardando, com postura firme, mas expressão carregada de tensão. Onde está o homem? Perguntou Luiz em voz baixa. No pátio, senhor. Pedi que aguardasse. Luiz assentiu e seguiu. Ao abrir a porta que dava acesso ao pátio lateral, foi recebido por um vento seco e um silêncio estranho. Quase como se o mundo tivesse prendido a respiração. E então, ele o viu. O homem estava de pé, próximo à cerca de pedra. Suas roupas estavam gastas, manchadas pelo tempo e pela estrada. A barba crescida escondia parte do rosto, e os cabelos escuros estavam desalinhados. Mas não era isso que chamava a atenção. Era o olhar. Um olhar que não pertencia a alguém comum. Havia ali cansaço, dor, e algo que resistira à morte. Luiz se aproximou lentamente. O senhor pediu para falar comigo, disse, mantendo a postura. O homem ergueu os olhos. Por um instante, nenhum dos dois falou, como se, de alguma forma inexplicável, já soubessem que aquele encontro mudaria tudo. Este é o lar de Beatriz? Perguntou o homem com a voz rouca. O nome ecoou, direto, sem rodeios. Luiz sentiu algo apertar em seu peito. É minha esposa, respondeu com firmeza. O homem absorveu aquelas palavras. Seus olhos vacilaram por um breve instante, mas se mantiveram firmes. Então cheguei tarde, murmurou. O silêncio que se seguiu foi pesado. Luiz o observou com mais atenção agora. Cada detalhe, cada traço. E então, uma suspeita começou a se formar. Quem é o senhor? Perguntou. O homem demorou a responder, como se aquele nome carregasse mais do que identidade, carregasse história, carregasse dor. Miguel. O mundo pareceu parar. Por um instante, Luiz não reagiu. Não por falta de compreensão, mas porque a realidade diante dele parecia absurda demais para ser aceita imediatamente. Isso é impossível, disse por fim. Eu pensei o mesmo, muitas vezes, respondeu Miguel com um leve cansaço na voz. Luiz deu um passo à frente. O homem com esse nome foi dado como morto. Fui deixado para morrer, corrigiu Miguel. As palavras foram simples, mas carregadas de um peso que não podia ser ignorado. Como chegou até aqui? Perguntou Luiz. A pé, na maior parte do caminho. Por quê? Agora, Miguel o encarou com mais intensidade. Porque há promessas que não se enterram com a guerra. O silêncio voltou, mais tenso, mais perigoso. Luiz sentiu o peso daquela situação se instalar sobre seus ombros. Ele não era um homem impulsivo, nunca fora. Mas, naquele momento, todas as regras que regiam sua vida pareciam frágeis diante do que estava acontecendo.
Beatriz sabe que está vivo? Perguntou. Não. Então por que veio? Miguel hesitou. E pela primeira vez, sua firmeza vacilou, porque precisava vê-la uma última vez, antes de desaparecer. A resposta não trouxe alívio. Trouxe conflito. Luiz passou a mão pelo rosto, tentando organizar os pensamentos. Dentro daquela casa, Beatriz vivia sob seu nome, mas ali, diante dele, estava o passado dela. Vivo, respirando e carregando algo que ele não podia ignorar. O senhor compreende o que está dizendo? Perguntou Luiz. Compreende o que sua presença significa? Compreendo mais do que gostaria, respondeu Miguel. Então deveria ir embora. As palavras saíram firmes, decisivas, mas não definitivas. Miguel não se moveu. Não antes de saber se ela está bem. Luiz o observou. E pela primeira vez, não viu um rival. Viu um homem. Um homem que havia atravessado a guerra, a morte e o tempo por um único motivo. E isso o desarmou. Espere aqui, disse Luiz após um longo silêncio. Miguel franziu o senho. O que pretende fazer? Luiz não respondeu de imediato. Apenas sustentou o olhar. Algo que pode ser um erro, disse por fim. Ou a única coisa correta que já fiz. E então voltou para dentro da casa. Cada passo agora parecia mais pesado, mais carregado. Ao atravessar novamente o salão, as vozes voltaram a preenchê-lo, mas agora soavam distantes, quase irreais. Seus olhos buscaram Beatriz. Ela estava próxima à janela, conversando com uma das damas, mas claramente ausente em pensamento. Quando o viu, percebeu imediatamente. Algo havia mudado. Luiz se aproximou. Preciso falar com você, disse em tom baixo. Ela sentiu o coração acelerar. O que aconteceu? Ele hesitou por um breve instante e então disse. Há alguém lá fora. Beatriz franziu o senho. Quem? O olhar de Luiz se fixou no dela. Profundo. Grave, irreversível. Alguém que você acreditava ter perdido. O ar pareceu desaparecer. Não, murmurou ela, quase sem voz. Sim. Beatriz deu um passo atrás. As mãos tremiam levemente agora. Isso não pode ser verdade. Eu também pensei o mesmo. Silêncio. Um silêncio que carregava esperança. E medo na mesma medida. Ele disse o nome, continuou Luiz. Miguel. O mundo de Beatriz desabou. Ou talvez tenha renascido. Ela não sabia. Não ainda. Mas uma coisa era certa. Nada mais seria como antes. O mundo de Beatriz não desabou de imediato. Ele se partiu em silêncio. Por um breve instante, tudo ao redor perdeu forma. As vozes do salão tornaram-se distantes, como ecos vindos de outro lugar, e o chão sob seus pés pareceu incerto. Miguel. Vivo. A palavra pulsava em sua mente como algo impossível, e ainda assim real. Ela levou a mão ao peito, tentando conter a respiração. Onde ele está? Perguntou finalmente com a voz trêmula. Luiz observou cada detalhe de sua reação, e aquilo confirmou o que ele já sabia. Não era apenas lembrança, era amor. No pátio, respondeu. Esperando. Beatriz fechou os olhos por um instante, e então tomou uma decisão. Eu preciso vê-lo. As palavras saíram sem hesitação. Luiz assentiu lentamente. Não havia como impedir aquilo, e no fundo ele sabia, aquele encontro decidiria tudo. Vá, disse ele. Beatriz não esperou mais. Atravessou o salão sem notar os olhares curiosos, sem responder às vozes que a chamavam. Catarina, ao perceber seu movimento apressado, tentou segui-la, mas parou ao ver o rosto de Luiz. Havia algo nele que a fez entender. Aquilo era entre eles, entre três vidas. Beatriz atravessou o corredor, desceu os poucos degraus e abriu a porta para o pátio com mãos trêmulas. O vento a recebeu primeiro. Frio, real. E então ele, Miguel. Por um instante nenhum dos dois se moveu. O tempo parecia ter recuado e avançado ao mesmo tempo. Ele estava diferente, mais magro, mais marcado, mas era ele, sempre fora. Beatriz, disse Miguel com a voz embargada. Ela deu um passo à frente, e outro, e então parou. Havia um abismo invisível entre eles. Eu pensei que... Começou ela, mas não conseguiu terminar. Eu sei, respondeu ele. Silêncio, carregado de tudo o que não havia sido dito durante anos. Você está vivo, sussurrou Beatriz.
Por pouco, disse ele com um leve sorriso cansado. Mas estou. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela não correu para ele, não o tocou. Algo havia mudado, algo profundo. Por que não voltou antes? Perguntou ela, tentando sustentar a voz. Miguel baixou o olhar. Porque não havia como voltar sendo o mesmo homem. Ela sentiu o peso daquela resposta. E agora? Ele a encarou. Agora eu precisava saber se ainda havia algo me esperando. O silêncio que se seguiu foi diferente, mais doloroso. Porque agora havia escolha. Beatriz desviou o olhar por um instante. E nesse gesto, percebeu algo que não havia esperado. Seu coração não reagia como antes. Havia emoção, sim. Havia lembrança. Havia carinho. Mas não havia mais a mesma certeza. Miguel, disse ela lentamente. Muita coisa mudou. Ele assentiu. Eu imaginava. Eu me casei. Eu sei. Não por amor. Essas palavras saíram quase como um reflexo. Mas assim que foram ditas, algo dentro dela se inquietou. Miguel deu um passo à frente. Mas ainda pode haver tempo, disse ele com cuidado. Se você quiser. Beatriz ergueu o olhar e pela primeira vez hesitou de verdade, não por medo, mas por conflito. Eu esperei por você, disse ela, por muito tempo. E eu lutei para voltar, respondeu ele. Eu sei. Silêncio. O vento passou novamente entre eles, levando folhas secas pelo chão, levando o passado junto. Mas eu não sou mais a mesma mulher, continuou Beatriz. Miguel franziu o senho. O que quer dizer? Ela demorou a responder, e então disse, ontem à noite eu fui honesta com meu marido. Ele ficou em silêncio. Eu disse que ainda o amava. Miguel respirou fundo. E hoje? A pergunta foi direta, inevitável. Beatriz sentiu o peso dela em todo o corpo, e pela primeira vez não tinha uma resposta pronta. Hoje começou, mas parou, porque a verdade ainda estava se formando dentro dela. Ela pensou em Luís, na forma como ele não a humilhou, na forma como ele ouviu, na forma como, mesmo ferido, permitiu aquele encontro. Aquilo não era fraqueza, era algo muito maior. Hoje eu não sei mais o que é amar como antes, disse ela com sinceridade. Miguel a observou em silêncio, e naquele instante compreendeu algo que talvez ela ainda não tivesse coragem de nomear. O tempo não havia apenas separado os dois. Ele havia transformado. Ele a trata bem? Perguntou Miguel de repente. Beatriz se surpreendeu com a pergunta. Sim, ele a respeita. Ela assentiu. Miguel respirou fundo, e um leve sorriso triste surgiu em seus lábios. Então, talvez, disse ele, eu tenha chegado não tarde, mas no momento certo para partir. As palavras atingiram Beatriz de forma inesperada. Não diga isso. É a verdade. Ele deu um passo atrás, e naquele gesto havia dignidade. Eu não atravessei tudo o que atravessei para destruir sua vida, continuou. Apenas precisava saber que você estava viva. E bem, as lágrimas agora escorriam livremente pelo rosto de Beatriz. Miguel... Não, interrompeu ele com suavidade. Não torne isso mais difícil do que já é. Silêncio. Um silêncio final. Eu te amei, disse ele. Eu também, respondeu ela. Mas agora havia algo diferente naquele também. Algo mais calmo, mais consciente, mais distante. Miguel assentiu, e então, pela primeira vez, virou-se para ir embora. Beatriz não o impediu, e esse foi o momento em que ela começou a entender que o amor que sobrevivera à guerra talvez não tivesse sobrevivido ao tempo. O som dos passos de Miguel se afastando ecoou mais dentro de Beatriz do que no próprio pátio. Ela permaneceu imóvel por alguns instantes, como se o corpo ainda não tivesse compreendido aquilo que o coração começava, lentamente, a aceitar. Não houve despedida dramática, não houve promessas, apenas um silêncio carregado de tudo o que um dia existiu e que agora encontrava seu fim. O vento soprou mais uma vez frio, trazendo consigo a sensação inevitável de encerramento. Beatriz fechou os olhos, respirou fundo, e pela primeira vez desde que ouvira o nome de Miguel naquela manhã, não sentiu urgência em correr atrás dele. Isso a assustou,
mais do que qualquer outra coisa, porque agora não havia mais dúvida externa. A dúvida estava dentro dela. Senhora. A voz de Bento a trouxe de volta. Ela abriu os olhos lentamente. Sim, Bento. Ele hesitou como se ponderasse até onde deveria ir. O Sr. Luiz está aguardando. Aquelas palavras carregavam mais do que uma simples informação, e Beatriz compreendeu. Ele viu? Perguntou em voz baixa. Não, senhora. Mas sabe. Ela assentiu. Claro que sabia. Luiz parecia ser o tipo de homem que compreendia sem precisar testemunhar. Obrigada, Bento. O empregado inclinou a cabeça e se retirou, deixando-a novamente sozinha, mas agora de forma diferente. Não mais entre dois caminhos, mas diante de uma escolha. Beatriz olhou ao redor, o pátio, as paredes, a casa que agora carregava o nome dela, e então voltou-se para dentro. Cada passo que dava em direção à porta parecia mais firme que o anterior, não porque não havia dor, mas porque pela primeira vez havia clareza. Ao entrar novamente na casa, o contraste foi imediato. O calor do ambiente, o som das vozes, a aparência de normalidade, mas algo havia mudado nela. E dessa vez, não era invisível. Catarina foi a primeira a perceber. Aproximou-se rapidamente segurando seu braço. E então? Perguntou com urgência contida. Beatriz a olhou. E por um instante não disse nada. Apenas respirou. Ele está vivo, respondeu por fim. Catarina assentiu, já sabendo. E você? Essa era a pergunta verdadeira. Beatriz desviou o olhar por um breve momento. E então voltou a encará-la. Eu também. Catarina franziu levemente o senho, tentando entender. Mas antes que pudesse perguntar mais, Beatriz falou. Eu achei que o tempo tivesse parado para nós. E não parou? Beatriz balançou a cabeça lentamente. Não. Silêncio. O que vai fazer? Perguntou Catarina. A resposta veio com mais firmeza do que qualquer palavra anterior naquele dia. Vou voltar. Para onde? Beatriz não hesitou. Para meu casamento. Catarina a observou por alguns segundos. E então compreendeu. Não era resignação. Não era obrigação. Era escolha. Uma escolha difícil, mas consciente. Tem certeza? Perguntou ainda assim. Beatriz respirou fundo. Não tenho certeza de nada, mas sei o suficiente. Catarina segurou sua mão. Então vá. Beatriz assentiu. E seguiu. Luiz estava no escritório. A porta estava entreaberta. Ela parou por um instante antes de entrar. Não por medo, mas porque sabia que aquele momento mudaria tudo, de forma definitiva. Então bateu levemente. Entre. A voz dele estava calma. Beatriz abriu a porta. Ele estava de pé, próximo à janela, de costas para ela. O sol já começava a cair, lançando uma luz suave sobre o ambiente. Você ouviu, disse ele sem se virar. Vi. Silêncio. E agora? A pergunta veio direta, sem rodeios, sem proteção. Beatriz fechou a porta atrás de si. Caminhou alguns passos. E parou. Ele está vivo, disse ela. Eu sei. Ele veio até aqui. Por mim. Luiz não respondeu, mas seus ombros enrijeceram levemente. E você? Perguntou ele por fim. Ainda iria com ele? O silêncio que se seguiu foi longo, mas não vazio. Era um silêncio de decisão. Beatriz respirou fundo. Não. A palavra ecoou no espaço entre eles. Luiz virou-se lentamente. Seus olhos buscaram os dela, como se tentassem encontrar qualquer sinal de dúvida, mas não havia. Havia emoção. Havia dor. Mas não havia hesitação. Por quê? Perguntou ele. Beatriz demorou a responder. E quando falou, sua voz carregava algo novo, algo mais profundo, porque eu percebi que o que eu sentia por ele pertence a quem eu fui. Luiz permaneceu em silêncio. E quem você é agora? Perguntou. Beatriz deu um passo à frente. Alguém que aprendeu que amor não é apenas lembrança, nem promessa. Ela o encarou. É escolha. As palavras atingiram Luiz de forma inesperada. E você? Está me escolhendo? Ela assentiu. Estou. Silêncio. Um silêncio completamente diferente dos anteriores, mais leve, mais honesto.
Mesmo sabendo que não comecei sendo a escolha certa? Perguntou ele. Beatriz deu um leve sorriso triste. Talvez nenhum de nós tenha começado sendo. Ele a observou por longos segundos, como se tentasse entender, aceitar, acreditar. E ele, a pergunta foi inevitável. Vai embora, respondeu Beatriz. E eu vou deixá-lo ir. Luiz respirou fundo. E pela primeira vez desde aquela noite, algo dentro dele cedeu. Não completamente, mas o suficiente. Isso não será fácil, disse ele. Eu sei, para nenhum de nós. Eu sei. Outro silêncio, mas agora compartilhado. Então, começou Luiz, o que somos agora? Beatriz olhou ao redor, depois voltou o olhar para ele. Ainda não sei exatamente. E então completou. Mas se o senhor permitir, podemos descobrir juntos. Aquilo não era uma declaração de amor. Ainda não, mas era algo talvez mais raro. Um começo verdadeiro. Luiz assentiu lentamente. E naquele instante, pela primeira vez, eles deixaram de ser dois estranhos obrigados a coexistir e começaram a se tornar algo mais. A noite caiu sobre a casa com uma serenidade que não correspondia ao turbilhão vivido naquele dia. As visitas já haviam partido, as carruagens desapareceram pela estrada e os corredores voltaram ao silêncio habitual. Restavam apenas ecos, não de vozes, mas de decisões. Dentro do quarto, Beatriz permanecia de pé diante da janela. O céu escuro se estendia sem pressa, pontilhado por estrelas tímidas. O mundo parecia distante, quase indiferente, e ainda assim, pela primeira vez em muito tempo, ela não sentia o peso da espera. Porque agora não havia mais o que esperar. Miguel estava vivo, e ainda assim, não era mais o destino dela. Esse entendimento não veio como alívio imediato, veio como uma dor calma. Uma dor que não rasgava, mas permanecia. A porta se abriu suavemente. Luiz entrou. Seus passos eram mais lentos que de costume, como se também carregasse o cansaço de um dia que exigira mais do que palavras poderiam resolver. Ele fechou a porta atrás de si. Por um instante, nenhum dos dois falou, mas dessa vez o silêncio não era desconfortável, era necessário. Ele partiu? Perguntou Luiz por fim. Beatriz assentiu. Sim. Disse algo antes de ir? Ela demorou um instante para responder. Disse que não queria destruir o que ainda pode ser construído. Luiz absorveu aquelas palavras com atenção. Um homem sensato. Um homem que sofreu, corrigiu Beatriz. Silêncio. Luiz se aproximou alguns passos, mantendo uma distância respeitosa. E você? Perguntou. Como está? A pergunta foi simples, mas carregava algo que ele ainda não havia demonstrado com clareza. Cuidado. Beatriz respirou fundo. Diferente. Melhor ou pior? Ela pensou por um instante. Mais consciente. Luiz assentiu levemente. Isso costuma trazer algum desconforto. Traz, respondeu ela, mas também traz paz. Ele a observou com mais atenção agora. Havia algo nela que não estava ali antes. Não era alegria, mas também não era peso, era firmeza. Eu não espero que tudo mude de um dia para o outro, disse ele. Nem eu, respondeu Beatriz. Nem mesmo que você... Ele hesitou. Esqueça o que viveu. Ela o interrompeu com suavidade. Eu não quero esquecer. Luiz franziu levemente o senho. Não? Não, repetiu. Porque foi real. E fez parte de quem eu sou. Ele a encarou por alguns segundos. E isso não me deixa em desvantagem? A pergunta não foi amarga, foi honesta. Beatriz se aproximou um pouco mais. Não, disse ela. Porque o que eu estou escolhendo agora também é real. Silêncio. E o que exatamente está escolhendo? Perguntou ele. Beatriz sustentou o olhar. Ficar. A palavra parecia simples, mas carregava decisão. Ficar nesta casa, continuou ela, não como alguém que foi colocada aqui, mas como alguém que decidiu permanecer. Luiz absorveu aquilo em silêncio. E quanto a mim? Ela não desviou. Escolho tentar. Ele respirou fundo. Tentar o quê? Construir algo que ainda não existe. As palavras foram ditas com uma sinceridade que não deixava espaço para dúvidas. Luiz caminhou até mais perto. Agora a distância entre eles era mínima, mas ainda respeitosa. E se falharmos? Perguntou ele.
Beatriz deu um leve sorriso, não de leveza, mas de aceitação. Então teremos falhado sendo honestos. Ele permaneceu em silêncio. E então, algo mudou em sua expressão. Não era mais apenas controle, não era mais apenas orgulho. Era abertura. Isso é mais do que eu esperava deste casamento, disse ele. É mais do que eu também, respondeu ela. Outro silêncio, mas agora, carregado de algo novo. Posso lhe fazer uma pergunta? Disse Luís. Sempre. Ele hesitou. Ontem à noite, você disse que não podia me amar. Beatriz sentiu o peso daquela lembrança. Disse, ainda acredita nisso? Ela demorou, mas não fugiu. Não sei. Ele assentiu lentamente. É uma resposta justa. Beatriz deu mais um pequeno passo à frente. Mas sei de uma coisa. Qual? Que hoje eu não sinto o mesmo que senti ontem. Luís a observou com atenção. E isso é bom? É verdadeiro. Silêncio. Um silêncio que não precisava mais ser preenchido, porque algo já havia sido dito, mesmo sem palavras. Luís estendeu a mão. Não como imposição, mas como convite. Beatriz olhou para aquela mão por um breve instante, e então a segurou. O gesto foi simples, mas carregava mais significado do que qualquer promessa. Ali não havia paixão imediata, não havia ilusão. Havia escolha, havia respeito, e havia um início. Então começamos daqui, disse ele. Começamos daqui, repetiu ela. Do lado de fora, a noite seguia tranquila, indiferente. Mas dentro daquele quarto, duas vidas que haviam começado unidas por obrigação, finalmente encontravam algo diferente, algo que não veio da imposição, mas da decisão. E às vezes, é assim que o amor verdadeiro começa. Se você chegou até aqui, então permaneça por mais alguns instantes, porque algumas histórias não terminam com um fim. Elas começam ali. Os dias que se seguiram não foram fáceis. Não houve transformações imediatas, nem palavras grandiosas que resolvessem tudo de uma vez. A casa de Luís continuava a mesma. Os corredores mantinham seus silêncios elegantes e as rotinas seguiam como sempre haviam seguido. Mas, dentro daquele lar, algo havia mudado de forma irreversível. Beatriz já não caminhava pelos salões como uma visitante em sua própria vida. Agora, ela observava. Participava. Decidia. E, sobretudo, permanecia. Na primeira manhã após a partida de Miguel, ela desceu para o de jejum antes mesmo de ser chamada. As criadas se surpreenderam discretamente. Não por desrespeito, mas porque algo em sua postura era diferente, mais presente. Luís já estava à mesa. Ergueu o olhar ao vê-la entrar. Bom dia, disse ele. Bom dia, respondeu Beatriz. Simples, mas sincero. Ela se sentou. E por um breve instante não houve tensão. Apenas um silêncio tranquilo, interrompido apenas pelo som leve da louça. Recebi uma carta esta manhã, disse Luís, após alguns momentos. Beatriz ergueu o olhar. Notícias importantes? Da capital, assuntos de terra, negócios. Ela assentiu. Pretende viajar? Talvez, respondeu ele, que pensei que poderia me acompanhar. O convite pairou no ar, não como obrigação, mas como possibilidade. Beatriz pensou por um instante, e então respondeu. Gostaria disso. Luís não sorriu amplamente, mas seus olhos suavizaram. Era um começo. Os dias se tornaram semanas, e aos poucos o que antes era apenas convivência começou a ganhar forma. Conversas surgiam com mais naturalidade. Caminhadas pelo jardim deixaram de ser solitárias. Pequenos gestos, um livro deixado sobre a mesa, uma xícara de chá preparada sem ser solicitada, começaram a ocupar espaços que antes pertenciam apenas ao silêncio. Catarina observava tudo com atenção. Você está diferente, disse ela certa tarde, enquanto caminhavam juntas sob a sombra das árvores. Estou, respondeu Beatriz. Mais leve. Beatriz pensou por um instante. Mas inteira. Catarina sorriu discretamente. E ele? Beatriz não respondeu de imediato. Olhou ao redor, depois disse: Ele tem sido paciente. Isso não é comum. Eu sei. Silêncio breve. E você? Insistiu Catarina. Tem sido justa com ele? A pergunta não era leve, mas era necessária.
Beatriz respirou fundo. Tenho tentado ser verdadeira. Isso às vezes é mais difícil do que ser gentil. Eu sei. Ambas sorriram levemente. Enquanto isso, Luiz também mudava. Não de forma abrupta, mas perceptível. O homem que antes mantinha distância, agora permanecia mais tempo presente. Observava mais, escutava mais. E pouco a pouco, permitia-se. Certa noite, enquanto jantavam, ele disse: Nunca pensei que esta casa pudesse parecer diferente. Beatriz ergueu o olhar. Diferente como? Ele hesitou como se escolhesse as palavras. Menos vazia. Ela não respondeu de imediato, mas algo dentro dela se aqueceu. Talvez não fosse a casa, disse ela. Talvez fossem as pessoas dentro dela. Luiz a observou por alguns segundos e então assentiu. Foi naquela mesma noite que algo simples, mas definitivo aconteceu. Ao se levantarem da mesa, ele hesitou por um instante e então disse: Beatriz. Ela virou-se. Sim. Ele deu um pequeno passo em sua direção. Nada abrupto, nada forçado. Posso? A pergunta era clara e carregava respeito. Beatriz sentiu o coração bater mais forte. Mas não de confusão, de reconhecimento. Ela assentiu. Luiz aproximou-se e, com delicadeza, segurou sua mão. Não como antes. Não como um gesto social, mas como algo escolhido. Beatriz não recuou, e naquele instante, algo se consolidou. Não era o amor impulsivo que ela conhecera no passado. Era diferente. Mais calmo, mais firme, mais consciente. E talvez por isso, mais verdadeiro. As estações mudaram, o tempo seguiu, e com ele, a relação entre os dois amadureceu. Não sem dificuldades, não sem lembranças, mas com decisão. Certa manhã, meses depois, uma carta chegou, endereçada a Beatriz. Ela reconheceu a caligrafia antes mesmo de abrir. Miguel. Seus dedos hesitaram por um breve instante, mas então abriu. A carta era simples, sem excessos, sem promessas. Ele escrevia que havia seguido viagem, que encontrara trabalho em outra região, que estava vivo e em paz. E que, acima de tudo, esperava que ela também estivesse. Beatriz leu cada palavra com atenção, sem lágrimas, sem dor intensa, apenas com gratidão. Quando terminou, dobrou a carta com cuidado e guardou, não como algo que precisava esconder, mas como algo que já não precisava definir seu futuro. Naquela tarde, encontrou Luiz no jardim. Ele estava sentado, revisando alguns documentos. Ao vê-la, fechou-os. Tudo bem? Perguntou. Beatriz assentiu, e então disse: Recebi notícias. Ele a observou com atenção. Boas? Ela pensou por um instante e sorriu, de forma leve. Necessárias. Luiz assentiu. Não perguntou mais. Não precisava. Beatriz aproximou-se e sentou-se ao lado dele. O silêncio entre eles agora não era vazio. Era confortável. Luiz, disse ela após alguns instantes. Sim, ela o olhou. E dessa vez não havia dúvida. Eu fiquei... Porque escolhi. Ele sustentou o olhar. Eu sei. Ela respirou fundo e então disse: E hoje eu fico porque quero. O tempo pareceu parar por um breve instante. Luiz não respondeu de imediato, mas seus olhos diziam tudo. Ele estendeu a mão e ela a segurou, sem hesitação, sem medo, sem passado interferindo, apenas presente e escolha. E assim, o que começou como um casamento sem amor transformou-se em algo que nenhum dos dois havia planejado, mas que ambos decidiram construir, juntos.